Olá, dê saúde para você e para quem precisa. Vamos continuar com o nosso estudo sobre a dieta do futuro, um livro escrito pelo Dr. Hiromi Shinaya. E o tema é O leite causa inflamação. A primeira vez que ouvi a respeito do mal que o leite faz ao organismo foi há mais de 35 anos, quando meus próprios filhos desenvolveram dermatite atópica aos 6 ou 7 meses de idade. A mãe das crianças seguiu as instruções do pediatra, mas não importava o quanto fossem tratadas, a dermatite das crianças não melhorava. Então, por volta dos 3 ou 4 anos, meu filho começou a apresentar uma diarreia grave, que no final já continha sangue. Um exame endoscópico revelou uma colite ulcerativa em estado inicial. Sabendo que a colite ulcerativa estava intimamente relacionada com a alimentação, analisei o tipo de alimentação que meus filhos consumiam regularmente. Conforme foi constatado mais tarde, eles começaram a desenvolver dermatite atópica justamente quando minha esposa parou de amamentar e começou a alimentá-los de acordo com a orientação do pediatra. A partir daquela época, eliminamos o leite e seus derivados da alimentação das crianças. Obviamente, as fezes sanguinolentas e a diarreia e até mesmo a dermatite atópica desapareceram completamente. Depois daquela experiência, comecei a elaborar uma lista de como o leite e seus derivados eram consumidos, com base na história alimentar de meus pacientes. Segundo os meus dados clínicos, o consumo de leite e seus derivados tem uma grande probabilidade de predispor às alergias. Essa predisposição está correlacionada com os recentes estudos sobre alergia que relatam maior propensão à dermatite atópica em filhos de mães que consumiram leite durante a gestação. Nos últimos 30 anos no Japão, o número de pacientes com dermatite atópica e rinite alérgica aumentou em proporção alarmantes. Atualmente, a proporção deve ser de 1 em cada 5 pessoas. Existem muitas teorias para explicar esse aumento tão rápido no número de pessoas com alergia, mas acredito que a principal causa seja a introdução do leite nas merendas escolares no início da década de 60. O leite, que contém muitas substâncias gordurosas oxidadas, agride o ambiente intestinal, aumentando a quantidade de bactérias ruins e destruindo o equilíbrio da flora bacteriana. Como resultado, toxinas como radicais livres, sulfetos de hidrogênio e amônia são produzidos no intestino. As pesquisas sobre o tipo de processo pelo qual essas toxinas passam e o tipo de doenças que surgem ainda não estão concluídas, mas vários trabalhos científicos relatam que o leite não só causa vários tipos de alergia, como também está ligado a diabetes em crianças. Esses trabalhos estão disponíveis na internet e eu recomendo a sua leitura. Bora lá, naturopatas, porque o consumo exagerado de leite causa osteoporose. O conceito mais errôneo sobre o leite é que ele ajuda a prevenir a osteoporose. Como o conteúdo de cálcio do organismo diminui com a idade, somos orientados a beber muito leite. Beber leite demais, na verdade, causa osteoporose. Acredita-se que o cálcio do leite seja mais bem absorvido do que o cálcio de outros alimentos, como os peixes pequenos, mas isso não é inteiramente verdadeiro. A concentração de cálcio no sangue humano normalmente gira em torno de 9 ou 10 miligramas. Entretanto, quando se ingere leite, essa concentração sofre um aumento repentino. Embora à primeira vista pareça que o cálcio tenha sido absorvido, esse aumento no nível do cálcio no sangue tem seu lado negativo. Quando a concentração aumenta repentinamente,
O corpo tenta normalizar esse nível, excretando o cálcio nos rins por meio da urina. Em outras palavras, a tentativa de beber leite para obter cálcio, na verdade, ironicamente, reduz o nível geral de cálcio no organismo. Em todos os 4 países que consomem leite diariamente, em grandes quantidades, Estados Unidos, Suécia, Dinamarca e Finlândia, a incidência de casos de osteoporose e fraturas de quadril é alta. Em contraposição, os peixes pequenos e as algas marinhas consumidos pelos japoneses há muito tempo e cujo conteúdo de cálcio antes se pensava ser pequeno, contém cálcio de absorção lenta que permite o aumento dos níveis de cálcio no sangue. Além disso, no Japão, havia pouquíssimos casos de osteoporose, na época em que as pessoas não bebiam leite. Mesmo agora, não se ouve falar muito em osteoporose entre pessoas que não bebem leite regularmente. O organismo consegue absorver o cálcio e os minerais necessários mediante a digestão de pequenos camarões, peixes e algas marinhas. Por que questiona o mito do iogurte? Recentemente, vários tipos de iogurte, como iogurte do Mar Cáspio e iogurte de aloe vera, tornaram-se muito populares no Japão, porque seus benefícios à saúde são amplamente divulgados. Mas acho que tudo isso é falso. O que costumo ouvir das pessoas que consomem iogurte é que o intestino melhorou, a prisão de ventre foi curada e a cintura diminuiu. Elas acreditam que esses resultados se devam aos lactobacilos do iogurte. Entretanto, os benefícios dos lactobacilos são questionáveis desde as suas bases. Os lactobacilos são originalmente encontrados no intestino humano. Essas bactérias são chamadas de bactérias intestinais. O corpo humano tem um sistema de defesa contra bactérias e vírus exógenos. Portanto, mesmo as bactérias que fazem bem ao organismo, como os lactobacilos, serão atacadas e destruídas pelas defesas naturais do corpo se não fizerem parte da flora intestinal. A primeira linha de defesa é o ácido gástrico. Quando os lactobacilos do iogurte entram no estômago, a maioria é destruída por esse ácido. Por isso, houve alguns avanços recentes e a embalagem dos iogurtes traz a seguinte frase: lactobacilos que chegam ao seu intestino. Entretanto, mesmo que as bactérias consigam chegar ao intestino, é possível que elas trabalhem em conjunto com as bactérias que habitam o intestino? Questiono o iogurte porque, no contexto clínico, as características intestinais das pessoas que consomem iogurte diariamente nunca são boas. Tenho uma forte suspeita de que, mesmo que os lactobacilos do iogurte chegassem vivos ao intestino, não só não fariam o intestino funcionar melhor, como ainda prejudicariam a flora intestinal. Então, por que muitas pessoas acham que o iogurte melhora a saúde? Para muitos, o iogurte parece curar a prisão de ventre. Essa cura, entretanto, é na verdade um caso de diarreia branda. Eis como isso provavelmente funciona. Os adultos têm carência de enzimas que decompõem a lactose ou açúcar encontrado nos derivados do leite. Mas a lactase, enzima que decompõe a lactose, começa a diminuir no organismo à medida que envelhecemos. E, em certo sentido, isso é natural, porque são as crianças que bebem leite e não os adultos. Em outras palavras, os adultos não precisam da lactase. O iogurte é rico em lactose, mas a falta da enzima lactase não permite que ela seja bem digerida, resultando em má digestão. Resumindo, muitas pessoas têm diarreia leve quando consomem iogurte. Consequentemente, essa diarreia leve, que na verdade é uma excreção das fezes compactadas e acumuladas no cólon, até aquele momento é erroneamente considerada a cura da prisão de ventre. As condições intestinais da pessoa que consome iogurte
todos os dias piora. Posso afirmar isso com base em minhas observações clínicas. O consumo diário de iogurte aumenta cada vez mais o mau cheiro das fezes e dos gases. Isso é uma indicação de que seu ambiente intestinal está piorando. A razão do mau cheiro é a produção de toxinas no interior do cólon. Assim, ainda que as pessoas falem dos defeitos saudáveis do iogurte e as empresas de iogurte não economizam em elogiar os seus produtos, na verdade, ele contém muitas coisas que não são boas para o organismo. Como afirmei no início, entramos agora em uma era em que nós próprios precisamos cuidar da nossa saúde, em vez de simplesmente aceitar as informações que chegam até nós. Precisamos testá-las em nosso próprio corpo. Quando eu digo que é preciso testar no próprio corpo, não quero dizer apenas comer ou experimentar qualquer outra coisa. A pessoa que acredita que o iogurte acabou com a sua prisão de ventre porque ele provocou diarreia, não está vendo o contexto todo. Testar no próprio corpo quer dizer, primeiro, informar-se para obter a melhor orientação possível, depois colocá-la em prática e, por fim, de tempos em tempos, consultar um médico de confiança para exame do trato gastrointestinal. Desse modo, será possível confirmar ou rejeitar os conselhos recebidos. Se você pretende colocar em prática a alimentação e o estilo de vida do fator enzimático contido neste livro, recomendo fazer um exame endoscópico antes de começar e outros 2 ou 3 meses depois. Tenho certeza de que ocorrerão grandes mudanças em suas características gastrointestinais para melhor. Para viver mais e com saúde, não se deixe levar por vozes externas, e sim, incline a cabeça e ouça as vozes que vêm do seu corpo. Bom, por hoje é isso e aguarde os próximos estudos. Dê saúde para você e para quem precisa. Até mais!